Olá, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Você já precisou de estender a mão para alguém, de ter a mão estendida por alguém em seu favor? O ato de estender a mão é algo divino, é algo que mexe com as necessidades humanas, mexe com as emoções, com os sentimentos, com a nossa relação com o próximo e a nossa relação com Deus. Eu me lembro que sempre gostei muito de ir para o litoral, e o litoral de Bertioga, onde normalmente eu iria, tem uma parte ali do mar aonde temos uma balsa em que atravessa de Bertioga para Guarujá. E algumas vezes eu atravessei essa balsa para andar um pouco do outro lado do mar, ia para um lado, voltava. E é comum que quando nós entramos com o carro na balsa, eles pedem para que nós desçamos do carro, não ficamos ali dentro por uma questão de segurança, caso venha ocorrer algum imprevisto, para que você não esteja preso dentro daquele carro. Então, eles pedem para que você estacione o carro e desça deste carro e acompanhe na balsa esta travessia, mas fora do carro. E é claro que a balsa tem grades de segurança, proteções ali para também que ninguém caia no mar durante essa travessia da balsa. E em uma dessas vezes que eu atravessei a balsa de Bertioga para Guarujá, eu percebi que uma criança, uma menina aí por volta de 6, 7 anos, ela estava apoiada na grade, olhando o movimento da água à medida que a balsa avançava, aquela marola que fica nas águas, formando aquelas pequenas ondas, chamou a atenção daquela menina e ela estava admirada em ver o movimento das águas, o movimento do mar. E eu me aproximei dela e fiz uma pergunta: você não tem medo de cair? Você não tem medo do mar? Você não tem medo que algo possa acontecer? E ela olhou para mim e me respondeu firme e forte de uma maneira surpreendente. Ela olhou para mim e disse: eu não tenho medo, porque eu estou segurando nas mãos do meu pai. O pai dela estava ao lado, segurando a mão, enquanto ela, apoiada na grade, olhava o movimento do mar. Isto realmente me chamou a atenção, porque na vida muitas vezes nós precisamos de pessoas que estendam a mão para nós. Nós precisamos também muitas vezes ter a consciência que podemos e devemos estender as mãos para aqueles que precisam de nós. Mas a segurança desta criança, desta menina que estava atravessando na balsa, estava na confiança de que seu pai estava segurando-a pelas mãos. Quando nós pensamos nessa relação de confiança com Deus, nós temos que observar que espiritualmente Deus, o nosso Pai Celeste, está sempre segurando nossas mãos. E é por isso que nós devemos ter mais confiança, mais busca de direção espiritual, mais compreensão de Deus, para que a cada dia nós sigamos e enfrentemos ao mundo de tal maneira que, apesar das adversidades, limitações, apesar de tudo aquilo que vem contra aos nossos propósitos, aos nossos planos, projetos e desejos, nós podemos seguir com confiança, enfrentando o mar da nossa vida, porque o nosso Pai Celeste está segurando em nossas mãos. O estender das mãos de Deus para nós apresenta a força, o vigor, o ânimo, a esperança, a direção do alvo em que foi fixado e que de fato nós podemos alcançar, porque Deus segurando nossa mão, nós vamos atravessar este mar de adversidades chamado mundo, chamado vida, em que nós temos limitações, temos problemas, mas podemos vencer porque Deus está segurando em nossa mão. Nosso Pai Celeste está estendendo a mão para nós, para que, quando nós
erguemos as nossas mãos e vamos ao encontro de Deus, Ele possa nos segurar e nos trazer confiança, nos trazer firmeza, nos trazer segurança nos nossos planos, sonhos e projetos para tudo aquilo que nós temos que alcançar. E também concedendo sabedoria, discernimento e direção espiritual para tudo o que nós precisarmos diante das adversidades do mundo, sejam elas familiares, conjugais, seja adversidades com os filhos com os pais, adversidades sociais, adversidades de trabalho, adversidades nos estudos, sejam onde estiverem estas adversidades, nós sabemos que se Deus está nos guiando pela mão, segurando a nossa mão, nós podemos descansar, nós podemos confiar, nós podemos ter certeza que ao enfrentarmos este mar, nós simplesmente vamos observar a beleza da marola, né, deste movimento de Deus sobre as águas, segurando a cada um de nós pela mão, para que nós possamos chegar ao outro lado em segurança, em paz e viver o melhor do que Deus tem preparado para nós. O Salmo 18 é um salmo que me chama muita atenção nesse sentido, porque ele expressa esta relação com Deus e ele já começa no versículo 1 falando a respeito do nosso amor em direção a Deus. O nosso amor relacionado à palavra de Deus. O nosso amor por Deus, que é o nosso Pai Celestial, assim como Jesus Cristo nos ensinou a orar. Pai nosso que está no céu. O nosso Pai Celestial estende a sua mão e quando nós estendemos a nossa de encontro a Ele, Ele segura a nossa mão e nos conduz com confiança e firmeza para onde nós devemos ir, para onde nós queremos ir, mas que também seja conduzido segundo a vontade dele. O Salmo 18, versículo 1, ele começa assim: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é meu escudo e o poder que me salva. A minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. A terra tremeu, agitou-se os fundamentos dos montes que se abalaram, estremeceram-se porque ele irou-se. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas em fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sobre os seus pés e montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez as trevas de esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizos e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor, o ressoou em voz altíssima, atirou suas flechas e disparou contra os meus inimigos, e os seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu, e os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão. O Senhor, com forte sopro das tuas narinas, das alturas estendeu-me a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. Observe como o texto
ele vai até o versículo 19, concluindo que o Senhor está atento a mim, está atento a você, está atento às nossas necessidades, porque Ele nos quer bem. Assim como no versículo 1, já começa com uma declaração de que nós devemos amar a Deus. Eu te amo, ó Senhor, minha força. Da mesma maneira, Deus nos ama e Deus nos quer bem. Deus quer que nós sigamos o dia a dia com confiança, com esperança, com fé, com ânimo, sabendo que Deus tem segurado em nossas mãos e nós podemos e vamos atravessar as adversidades e chegar ao outro lado. O versículo 16 é onde o texto diz: das alturas ele estendeu a sua mão e me segurou. Assim como aquela criança segura na balsa, atravessando o mar e se divertindo com a marola da água, Deus também segura a nossa mão, como a confiança daquela menina que estava segura pelo seu pai. O nosso Pai Celeste também segura a nossa mão para que nós possamos chegar ao outro lado, para que nós possamos, nesse trajeto do mar, que pode estar agitado, que pode nos trazer apreensões e dificuldades, mas que, quando nós seguramos na mão do nosso Pai Celeste, nós podemos chegar ao outro lado com confiança, com certeza de que Deus está cuidando de nós, com certeza que o amor de Deus nos impulsiona para que nós cheguemos à outra margem, para que nós cheguemos aos nossos alvos, aos nossos objetivos, para que nós concretizemos os nossos sonhos, para que nós, dentro da vontade de Deus, segundo a sua palavra, a Bíblia, que é a única regra de fé e prática para todo cristão, para que nós possamos chegar ao outro lado realizado, bem-sucedido, que nós possamos estar em paz e em segurança nas mãos de Deus que tem nos conduzido a cada dia. O versículo 16, ele conclui esta questão do amor. Eu amo a Deus, Deus me ama, ama você, a sua família, Deus ama a todos, Deus não faz acepção de pessoas. E no versículo 16, o texto do Salmo 18 nos diz: das alturas ele estendeu a mão e me segurou. Deus, apesar de estar no lar celestial, ele também habita em nós pelo Espírito Santo, ele está atento ao nosso clamor, como diz aqui o Salmo também, quando fala que ele ouviu a minha voz, o versículo 6, do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. E aí Deus se moveu para atender o meu clamor, assim como ele está se movendo para atender o seu clamor também. Qual a sua necessidade de hoje? O que você precisa de Deus? Qual o amparo que você precisa? Deixe Deus segurar na sua mão, deixe Deus conduzir você a cada dia para que você chegue a outra margem dos seus sonhos e projetos com realização, com segurança, com confiança, a confiança que nos traz a paz. Quando nós temos confiança em alguém, esta confiança nos traz tranquilidade, nos traz paz, nos traz a certeza de que tudo caminhará bem. Então, segure nas mãos de Deus, deixe Deus segurar em suas mãos e te conduzir para os propósitos da sua vida. No texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, o texto diz a expressão do próprio Deus falando: eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, e são planos de fazer o bem e não o mal, para dar o fim que você deseja. Então, observe que Deus ele está atento às nossas adversidades, às nossas lutas, às nossas questões pessoais. Ele está ouvindo o nosso clamor, o nosso grito de socorro. Ele está atento, inclinando os seus ouvidos às nossas orações, às nossas petições. E quando nós
erguemos os braços, erguemos as mãos, ele do alto, ele segura as nossas mãos e nos conduz com confiança, com segurança, com paz. É desta maneira que nós seguimos a cada dia, segundo os propósitos de Deus. É desta maneira que, apesar das lutas nessa vida, nós temos paz e segurança. É desta maneira que, confiantes na palavra de Deus, nós buscamos compreender cada vez mais para colocarmos em prática em nossa vida e, pela prática da palavra de Deus, nós alcancemos os nossos sonhos e projetos e sejamos bem-sucedidos. É desta maneira que Deus quer que nós observemos os seus cuidados sobre nós, sobre aqueles que nos cercam, sobre aqueles que nós amamos, o nosso cônjuge, os nossos filhos, a nossa família, trazendo paz, confiança, harmonia dentro do lar. E apesar das adversidades diárias, nós temos a confiança e a certeza que, guiados, conduzidos pelas mãos de Deus, nós vamos chegar ao outro lado em segurança e em paz. Assim como ele coloca aqui, destacando mais uma vez o versículo 16, das alturas ele estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas. Muitas vezes nós temos a sensação que as águas estão nos sufocando, nos afogando, e cada vez nós estamos indo às profundezas do mar que está nos afligindo. Mas mesmo para aquele que está mais fundo no mar, Deus ele estende a mão e nos alcança nas profundezas deste mar de problemas, deste mar de adversidades, deste mar de conflitos e confusões. Deus ele estende a mão e ele nos alcança, seja qual for a profundeza do mar, seja qual for a profundeza do problema que você está vivendo, seja qual for a profundeza da adversidade que você está passando, Deus é capaz de estender a mão e te alcançar e te trazer à tona para que você possa respirar novamente, para que você possa ver a luz, para que você possa ter novamente restaurada a sua fé, a sua esperança, a sua confiança, sabendo que Deus tem cuidado de você de um modo muito especial. Então, independente do que você está vivendo neste momento, das suas lutas, das suas adversidades, das suas questões pessoais, estenda a mão, deixe Deus pegar na sua mão estendida como um pedido de socorro, e é assim que nós estendemos as nossas mãos, apresentando a Deus o nosso pedido de socorro, porque nós não conseguimos resolver tudo sozinhos nessa vida, e Deus nos conduz com sabedoria e discernimento para alcançarmos as soluções dos nossos problemas. Estenda a sua mão para Deus e Ele estenderá a mão para você, vai pegar em sua mão e vai te arrancar deste mar que está te sufocando. Mantenha a sua confiança, a sua fé, a sua esperança e permita que o Espírito Santo continue te conduzindo segundo a palavra de Deus, com foco em Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. E em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão e irmã que está nos acompanhando. Te agradeço pelos teus cuidados, pelo privilégio que temos de estender nossas mãos e saber que o Senhor estende as suas, segurando as nossas, para nos conduzir à vitória, para nos conduzir ao sucesso, para nos conduzir ao bem-estar, a tudo que o Senhor tem preparado segundo a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Permaneça conosco, abençoe a cada irmão e irmã que está nos acompanhando neste momento. Conceda da tua paz e direção, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Esta mensagem fica gravada no YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis. É o canal que eu peço para que você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para alcançar
a outras pessoas. Deus abençoe a você, a sua família, e que você atravesse seus mares com confiança, segurança e esperança, sabendo que Deus tem segurado em suas mãos.